E me diz uma coisa, se você falando, né, nessas questões da coluna, da doença, você disse que você curou a sua coluna Sim. com florais, com óleos essenciais ou com os dois? Com os dois. Com os dois. Eu comecei a estudar, né, os florais e os óleos, e eu sempre gosto de testar todas as terapias que eu vou estudando, antes de aplicar nos meus pacientes em mim, né? Então, eu inclusive testei outros florais que eu não gostei, acabei escolhendo florais de Bach. E eu comecei a fazer sinergias com óleos essenciais e fórmulas com florais de Bach para tudo que eu estava passando, toda a ansiedade, toda a angústia, tudo que eu estava passando naquele momento. Eu comecei a me tratar com os florais e com os óleos. E assim, é de pessoa para pessoa, né? Mas foi incrível. Em 3 meses, eu não tinha mais dor na coluna. Em 3 meses, eu não tinha mais sinusite. Então, as pessoas perguntam assim, mas florais, né? Óleos essenciais curam a coluna? Como é que você usa, né? Cura a coluna? E aí a gente volta, né, para a questão holística, né? Que a gente sempre foca fazer o tratamento através da causa, né? Então, descobrir qual é a causa, né? Para a gente não ficar só como alopatia tratando pontualmente o que está sentindo, né? Porque aí a alopatia olha para o sintoma, né? Exatamente. Para o resultado da doença. Exatamente. E não para a causa. Exatamente. E aí, antes eu tentar com os remédios, eu acabava até me intoxicando, né? Tomando muito remédio. E só tratava os sintomas. E com os florais, com os óleos, eu comecei a tratar a causa. E você consegue contar, lógico, sem te expor, mas assim, qual foi o olhar que você teve para os óleos e para os florais na hora de procurar o óleo e o floral que podia beneficiar a sua coluna? Então, com o conhecimento, né, dos estudos que eu estava fazendo, como a gente trata, né, com óleos e com florais, foi como eu me tratei. Então, a gente analisa o que eu analisei, o que eu estava passando naquele momento, né? Então, eu estava realmente naquela angústia de não saber o que fazer, me sentindo mais perdida, muito ansiosa, autoestima baixa. E fui vendo todas essas questões e aí a gente começa a fazer as sinergias para, por exemplo, cítricos, que nesse momento dá um bom humor, dá uma alegria, dá uma calma, né? De uma maneira que não precisa dar sono nessa calma, mas para você ficar mais tranquila. Óleos que ajudam a dar esperança, que melhoram a autoestima. Então, com esse estudo eu consegui fazer os blends, as sinergias para ir me tratando, e eu comecei a entender que quando eu ficava melhor emocionalmente, eu não sentia dor na coluna, né? E isso foi tão incrível que eu me apaixonei. Ou seja, olha que legal, a coluna passou a ser vista como um sintoma, Sim. né? A dor na coluna é sintoma, ou seja, eu não vou cuidar da coluna, eu vou cuidar das minhas questões emocionais. Ou Exatamente seja, isso. Como está das minhas emoções. Então, você olhou para alegria, tristeza, você olhou para angústia, para raiva. Sim. Enfim, para ansiedade, autoestima, para o sentimento de estar perdida, autoestima. Sim. E aí você foi cuidando disso. E aí, quando você cuida das suas emoções, porque foi isso que você fez, perfeito, você automaticamente tira isso da coluna, né? Sim, tira esse peso, né? Tira o peso da coluna. É exatamente Mas isso. Importante, eu acho, ressaltar que você também saiu de um ambiente tóxico. Com certeza. Né? Porque assim, a gente vai tomando, né? Toma água cheia de óleo, de floral, não sei o quê, mas você desintoxica de um lado, intoxica do outro. Então, exatamente isso, assim, né? A questão é a seguinte: primeiro, eu estava fora da minha missão de vida, né? Então, todo mundo nasce com uma missão de vida. Então, a gente nasce quando é criança. Por isso que eu sempre falo para olhar para trás, como a gente era pequenininho, o que nossa família olhava pra gente e falava assim: nossa, você se destaca nisso, ou você gosta disso, ou você se diferencia nisso. Sempre vai ter alguma coisa que a sua família, seus amigos de criança te olhavam, ou que você mesmo tem na sua memória, que você gostava de fazer, o que você fazia muito bem. Então, ao longo da vida, a gente vai perdendo a nossa essência por várias questões, né? De trabalho, de problemas na vida, de convivência com a sociedade. E muita gente se perde. E eu me perdi, né? Então, quando chegou... A gente se perde da gente, né, Daniela? Exato, a gente perde a nossa essência. E aí a gente adoece.
uns mais cedo, outros mais tarde, né? Então, quando eu percebi que eu estava fora da minha missão, aí eu falei, tem alguma coisa errada. Então, até eu descobri, eu falei, eu não quero mais isso, não quero mais esse ambiente tóxico e vou me cuidar. Então, a gente tem que começar a olhar para dentro, né?